Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 39 de arte e hoje eu vou explorar um pouco com vocês as instalações artísticas. O que são elas, alguns exemplos e mostrar um pouco desse estilo de fazer arte aí que é bem contemporâneo, é bem atual. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando então eles no tempo e no espaço. Na arte, a gente chama de instalação um tipo de obra que utiliza então o espaço como elemento fundamental. Então, é essencial para ser uma instalação que haja essa interação no espaço. É uma linguagem que se relaciona então com a arte contemporânea, então é um tipo de arte atual. E na maior parte das vezes, ela é montada em espaços de arte, como museus, galerias, na maioria, mas também pode sim ser feita ao ar livre, em parques e praças, nada impede. Como primeiro exemplo, a gente já tem um espaço, um cômodo bem mexido, então cheio de bolinhas coloridas, que é um trabalho típico aí de uma artista japonesa, que eu nem vou me atrever a citar o nome, pronunciar o nome dela, mas ela traz essa interferência nos espaços com essas milhares de bolinhas coloridas. A palavra instalação, como a gente conhece, ela surgiu nos anos 60, quando a arte, de uma maneira bem geral, passava por transformações, então precisava-se de algo novo, estava sendo formado, aí acaba surgindo. Mas antes disso, alguns artistas já produziam obras, então, que buscavam essa interação com o ambiente, criando então novos cenários e provocando o público a também interagir com essas obras. Como tratam-se de ambientes, na maioria deles, o público é convidado então para entrar na arte, para passear, por andar por aquele cômodo, para sentir aquele ambiente. Então, por isso também essa interação com o público, ele acaba sendo um participante ativo dessa arte, não apenas um espectador. Aqui nós temos uma instalação bem criativa, que é do holandês chamado Henk Hofstra, tem uns nomes difíceis aí, mas o que ele fez? Ele como se fritasse ovos, então, num grande calçadão, e a gente percebe, então, a proporção, o tamanho desses ovos fritos ali, em comparação com as pessoas que andam e circulam no local. Então, é um trabalho bem curioso, que utiliza o quê? O espaço para fazer, se efetivar essa mostra artística. Esse é o caso também do artista Kurt, um sobrenome bem difícil, que em 1923 ele criou então composições com objetos, sendo considerada a primeira instalação artística, que ocupava então toda a residência dele. Então, o Kurt criou um apartamento diferente, digamos assim, onde ele tem nessa, digamos, decoração do apartamento, bem fora do comum, onde ele pendura coisas e enche o apartamento todo com objetos e coisas inusitadas até, e cria então o que é considerado como primeira instalação artística, que ele foca então no espaço e não nos elementos individuais em si. Outro nome importante também nessa área da instalação é a arte de Marcel Duchamp. Ele, entre ali 1938 e 42, ele fez obras nas quais ele se apropria dos espaços e interfere neles. Por exemplo, Milhas de Barbante, que está aqui na imagem. O que o Duchamp fez? Ele desenrolou, melhor falando, um rolo inteiro de barbante pelo ambiente de um museu. Então, ele fez um emaranhado de barbante, realmente milhas de barbante, como o título mesmo remete, dentro de uma sala de museu. Então, ele se apropria o quê? Do espaço. Então, também é considerado uma instalação artística.
Outros artistas também criam instalações com os mais diversos temas, com os diversos materiais e em todos os lugares, né? Mas é possível aí relacionar algumas ideias em comum que estão presentes nessas instalações, então. Primeiro, a tentativa aí de mudar a perspectiva do público é uma dessas características, como eu disse antes. O público passa muitas vezes de observador a um agente ativo naquele ambiente. Então, indiferente se é num museu, numa estação ferroviária, enfim, aonde está aquele ambiente está servindo, então, está abrigando aquela instalação, o público muitas vezes, na sua maioria, interage com essa instalação. Então, muda, né, essa maneira de ver arte, de se fazer arte, não somente aquela contemplativa, então, em galerias e museus. Aqui nós temos um exemplo de uma instalação de um artista brasileiro chamado Ernesto Neto, que ele faz muitas instalações assim, utilizando tecidos, aqui é uma espécie de tricô com barbantes, e ele cria então essas como eu posso chamar, esses pêndulos ali, enfim, em alguns ele coloca especiarias, enfim, para que tenha toda uma sensação, não somente visual, tátil, mas também olfativa, no caso, quando ele coloca temperos e condimentos, então, dentro desses espaços. Outra coisa interessante sobre esse tipo de obra, sobre as instalações, é o conceito de objetificação das obras de arte, que as tornam colecionáveis. O que quer dizer tudo isso? As instalações, elas, por muitas vezes serem muito grandes, né, são um espaço todo, elas deixam de ser apenas um objeto que pode ser colecionável. Então ele tira essa ideia de alguém se apropriar daquilo. Eu sou o dono, né, de tal pintura, de alguma escultura. Então essas instalações, elas remetem aos ambientes, então elas deixam de ser colecionáveis. Então ela descaracteriza esse ramo da arte também. Aqui é um exemplo bem interessante, né? Imenso, pela proporção ali da escada, da fotografia, a gente consegue perceber. E se chama Transarquitetônica, é de 2014, mais atual. Ela foi feita então no Museu de Arte Contemporânea em São Paulo e utilizou como materiais madeira, tijolos, lama, bambu, PVC, madeira, galhos de árvore e outros. Então é como se uma imensa árvore, né, raízes, enfim, tomasse conta desse ambiente. Então, é isso que eu quero dizer, é algo que a gente não pode comprar ou ter em casa, é algo que a gente participa, interage, observa, mas não é colecionável. Então aí também é um ponto que as instalações, indiferente do tema, acabam tendo em comum. As instalações, elas vão na contramão então dessa ideia de coleção, né? Porque os trabalhos, eles são muito grandiosos, como eu falei, e também dependem do espaço e do público para se tornarem instalações, né? E torna então inviável que sejam então adquiridos e colecionados. E assim cria-se também uma certa crítica ao mercado da árvore, que tem esse cunho também comercial e tudo mais. Esse trabalho do exemplo é muito legal e é mais legal ainda quando a gente consegue ouvir o efeito dele. Então, como eu disse, as instalações cada vez mais elas vêm buscando não somente a interação física ou do espaço, mas ela vem mexendo com vários sentidos e sensações da gente. Então, essa instalação foi criada, então, por Ruben de Haers e ela é o quê? Um corredor com 40 violões pendurados nas paredes e existe ali todo um equipamento elétrico, uma instalação que faz com que esses violões sejam tocados todos ao mesmo tempo e em ritmos e entonações diferentes. O que toca esses violões? Pequenos ventiladores. Agora imagina, né? O tamanho, o som, o ruído que causa isso, esses 40 violões tocando ao mesmo tempo, sendo tocados por pequenos ventiladores, então, elétricos. Com certeza é uma baita experiência, né? Tanto visual quanto auditiva também.
Algumas instalações e artistas aí mais em específico, né? Já tivemos vários exemplos, mas, né, nunca é demais. Outro exemplo que eu trago é do carioca Hélio Oiticica, que ele também é conhecido muito pelas suas instalações, e esta em especial se chama Tropicália. Aqui ele constrói então um lugar que tem que retrata para ele a brasilidade. Então aqui é como se fossem pequenos labirintos, pequenos locais. Ali vai ter coisas escritas juntos, sons, no final tem até uma TV, então são vários sentidos sendo aguçados numa única instalação. Com isso, então, ele cria um percurso como se fosse um labirinto, né, cheio de biombos, plantas, areia, pedras, como eu disse, música, frases escritas também. E esse artista, ele é considerado aí como um ícone de uma geração, tanto que deu o nome ao movimento Tropicália. Então, essa instalação também vem aí de encontro com a criação de um nome, de um movimento específico, que foi o tropicalismo, que ocorreu ali nos anos 70, que teve uma repercussão maior na área da música, mas que teve essa intenção, então, de mostrar a brasilidade, né, em toda a sua essência. Então, tá aí outra instalação que mexe com os sentidos dos seus participantes, né, dos espectadores. Esse trabalho também é muito legal, agora é de uma norte-americana chamada Judy Chicago, ela se chama O Banquete. E realmente, olhem na imagem, parece, né, uma mesa posta, um banquete, realmente. E olha que legal, essa instalação ela foi feita na década de 70 e é uma das mais lembradas quando se fala em arte feminista. Será que é só porque foi uma mulher quem fez? Não, o significado dela também. Porque a artista ela criou um ambiente, essa mesa de banquete, né, de jantar, que compõe, então, um jantar em homenagem a diversas mulheres importantes da história. Então, cada lugar dessa mesa representa uma figura feminina importante na história. São 39 lugares nessa mesa toda, feita numa mesa triangular, sendo que o triângulo simboliza igualdade, então representa essa igualdade, então, né, das mulheres perante a história, perante a sociedade. Os pratos são de porcelana e pintados à mão, com temas que remetem às convidadas. Então, cada mulher representante tem ali o seu prato pintado com algo que represente ela, né? E também tem os seus nomes bordados, então, em dourado na toalha da mesa. Olha o significado desse trabalho, né? Para uma primeira imagem, tá, o banquete realmente parece, né, um grande jantar e tal. Olha o significado por trás disso. Realmente é muito bacana, não a gente só conhecer, observar, mas interpretar, conhecer esse significado das coisas, né, das obras de arte, que muitas vezes a gente nem para perceber ou não entende, mas tem cada significado interessante que realmente é muito bacana conhecer. Outro trabalho, também de um brasileiro, chamado Cildo Meirelles, é uma instalação chamada Desvio para o Vermelho. É bem popular aí, né, quando a gente busca exemplos de instalações, e ela se encontra hoje no Museu de Inhotim, em Minas Gerais, e são o quê? 3 cômodos inteiramente vermelhos, exceto ali essas paredes brancas, mas todos os utensílios, acessórios são todos vermelhos. Esse trabalho, então, como eu disse, são 3 ambientes e cria uma espécie de fascínio e incômodo ao mesmo tempo. Então, é um estranhamento, né? Como eu disse, as instalações podem ser percorridas, então as pessoas são convidadas a passar por esses cômodos. E aqui, então, o artista ele trabalha o quê? Com os sentimentos, que podem ser muito distintos, desde a paixão, né, o amor, e também pode representar ali uma revolta, uma violência que também está relacionada à ditadura militar. Então, todo esse vermelho, né, pode ser amor, ódio, sangue, quem sabe, né? Então, ao mesmo tempo,
trata-se de um lugar tão diferente, mas ao mesmo tempo incômodo, por tanto carregar esse vermelho, né? E finalizando já um outro trabalho de uma norte-americana chamada Jéssica, que ela tem nos seus trabalhos uma comunicação entre a obra de arte e as obras arquitetônicas, tá? Ela cria lugares inacabados, de propósito, onde fios, andaimes, tecidos, tudo que lembra, que busca lembrar que nós estamos em constante construção. Então ela foca nesses espaços arquitetônicos inacabados, demonstrando que realmente não só nós, mas tudo está em constante construção. Olha só que bacana. Um historiador de arte descreveu certa vez o trabalho, né, dessa artista que traz esses materiais inacabados como confuso e descolado, quase fora de controle. E justamente, não é essa sensação que nós temos? É algo quase fora do controle. Então é algo que nos faz pensar nesse sentido de estar em constante construção, né? Nada está acabado e finalizado. Então olha só, muitos significados para essas instalações que têm como principal objetivo então a utilização do espaço na sua construção artística. Muito obrigada e até a próxima!